Oi, eu me chamo Lúcia Pinheiro, sou psicóloga e atualmente estou me especializando em psicologia analítica por Aristoteles e hoje nós vamos gravar o nosso 23º vídeo. Falta só mais esse, o 24º, nós encerramos o livro da leitura da Toni Wolff, Fundamentos da Psicologia Complexa. Na psicologia dos arcaicos, a dualidade psíquica é extremamente evidente. A psique primitiva é, nesse sentido, mais unificada do que a das culturas mais avançadas, pois não vive o contraste entre natureza e espírito, como um conflito consciente. No entanto, os dois aspectos aparecem como dois princípios dinâmicos distintos. A realidade do aspecto espiritual só pode ser explicada por uma sobrevalorização energética inerente a ele, que se opõe ao fluxo natural como intensidade especificamente formada, e de tal forma que o aspecto espiritual da cultura ancestral domina e organiza todo o mundo da imaginação, toda a estrutura sociológica e também a existência individual. Tudo o que o arcaico experimenta, faz e pensa é simultaneamente de significado natural e de significado sobrenatural. E todas as coisas essenciais são espiritualmente permeadas e fundamentadas. O fato de que o princípio espiritual penetra com uma força incomum em relação ao meramente natural pode ser explicado pelo fato de que a intensidade energética das constelações arquetípicas se condensa em percepções psíquicas que se apresentam como imagens formadas. Essas imagens forçam a mentalidade arcaica a uma forma de enfrentamento com o sentido dos processos arquetípicos, e esse sentido forma a base de todas as concepções e ações mágicas e rituais. Na condição de consciência primitiva, parece que a própria constelação arquetípica age como um princípio dual, onde o lado ideal do arquétipo se sobrepõe ao seu lado instintivo, formando assim a base da visão de mundo, que pode ser chamada de visão de mundo psíquica. Ao atender ao lado espiritual das constelações arquetípicas, o arcaico se liberta do seu aspecto natural, que representaria um mero estado natural, com toda a inércia inerente e todos os medos de um caos completo, ao contrário do animal, que percebe uniformemente o aspecto instintivo. A partir disso, é fácil reconhecer o poder do arquétipo. Ele força o arcaico a agir contra a natureza para não sucumbir a ela. Esse é, provavelmente, o início de toda a cultura, a consequência inevitável da consciência, com sua possibilidade de desviar-se da lei inconsciente. Aí ele faz aqui uma referência à nota de rodapé, palestra apresentada em 1927 e posteriormente em Zurique, em 4 de março de 1930. E está nas obras completas, no volume 8, que é a Natureza da Psique, no capítulo 14, Psicologia Analítica e Cosmovisão, dos parágrafos 689 a 741. Essa oposição é uma expressão e talvez também a base daquela tensão que chamamos de energia psíquica. Sem essa tensão opositora, nenhuma energia seria possível. A tensão opositora, portanto, é observável não apenas filogeneticamente no arcaico, mas também ontogeneticamente na criança, pois é inata a cada indivíduo. Esse conflito pode ser entendido como uma oposição entre o ainda profundamente arcaico ser natural do recém-nascido e sua massa hereditária altamente diferenciada. O ser natural é caracterizado por uma impulsividade ininterrupta, ou seja, por uma completa submissão aos instintos. A massa hereditária que se opõe a esse estado é composta pelos registros minêmicos de todas as experiências da linha ancestral. Nesta herança não estão apenas incluídos os instintos que vêm do nível animal, mas também todas as diferenciações culturais que deixaram traços minêmicos hereditários. Assim, cada criança nasce com uma enorme incongruência. Por um lado, um ser instintivo e inconsciente, por outro, a última incorporação de uma antiga e infinitamente complexa soma hereditária. Quando desvendamos por um procedimento redutivo os estágios infantis de uma psique adulta, encontramos como base última os germes infantis,
que por um lado representa o futuro ser sexual natural em estado nascente, e por outro todas aquelas complicadas condições históricas do ser cultural. Isso se reflete de forma mais clara nos sonhos das crianças. Muitos deles são simples e facilmente compreensíveis, mas outros contêm possibilidades de significado quase vertiginosas e coisas que só revelam seu profundo sentido à luz de paralelos arcaicos. Esse outro lado, em outras palavras, é o espírito. O espírito, como princípio ativo da massa hereditária, é composto pela soma dos espíritos ancestrais, o Pai invisível, cuja autoridade é nascida com a criança. A infância é importante não apenas porque é o início de algumas vinculações instintivas, mas também porque é um de sonhos e imagens de longo alcance que preparam todo um destino, surgem de forma assustadora ou encorajadora diante da alma infantil, juntamente com aquelas premonições retrospectivas que se estendem muito além do alcance da experiência infantil para a vida dos ancestrais. Assim, na alma da criança, a condição natural está em contraposição ao espírito. No ser humano moderno, as constelações arquetípicas formam o sistema psíquico objetivo. Tais constelações representam o aspecto natural da psique, cujo se encontra dissociado da consciência vigil. Os processos e conteúdos arquetípicos relacionam novamente o sujeito cultural aos instintos, uma vez que expressam as leis psíquicas. Vejamos abaixo uma síntese da ideia apresentada. Assim como os instintos levam o ser humano a uma condução da vida especificamente humana, os arquétipos ou categorias forçam a percepção e a visão a formações especificamente humanas. Parece-me impossível dizer qual é o primeiro, a concepção ou o impulso para a ação. Parece-me que ambos são a mesma coisa, a mesma atividade vital, que só precisamos separar em conceitos para um melhor entendimento. Aí ele faz aqui uma referência a instinto e inconsciente. Instinto e inconsciente. Devido ao fechamento do sistema consciente, o sistema psicossocial objetivo é, em primeiro lugar, dado apenas como uma influência dinâmica. Mas mesmo com uma mera conscientização de seus conteúdos, ele mantém um aspecto natural, com todas as suas características do fluxo natural. Portanto, é imprescindível, devido à característica discriminatória do sistema consciente, não confundir o caráter diferente dos dois subsistemas. Apenas a consciência forma a base para uma integração psicologicamente adequada da camada arquetípica do inconsciente. No entanto, como o sistema consciente é apenas um subsistema da totalidade psíquica, ele não pode se identificar simplesmente com o aspecto espiritual, enquanto não incorporar os fatores autônomos da psique objetiva. Espiritual não é um conteúdo, mas uma atitude, e uma atitude que não exclui a natureza, mas a penetra, ou também permite ser penetrada por ela, para transformá-la, quando a inclusão da natureza significa a expansão da consciência e supera a estagnação energética da vida. O meio que estabelece a integração psicologicamente adequada do sistema psicossocial objetivo com o sistema consciente é a forma simbólica. Enquanto a consciência mantém sua integridade por um lado e segue a inclinação natural em direção à camada objetiva da psique por outro, enquanto a consciência mantém sua integridade por um lado e segue a inclinação natural em direção à camada objetiva da psique por outro, surge uma tensão opositora extrema, que devido à incompatibilidade psicológica dos dois sistemas, inicialmente não leva a um movimento adicional, mas a uma estagnação, e consequentemente a um acúmulo de energia. Assim, a mera dinâmica intensa do processo autônomo se condensa em uma imagem. A imagem fantasiosa contém a quantidade energética e a qualidade do sistema psíquico objetivo. É uma expressão e uma representação, tanto da intensidade energética quanto da forma específica em que a constelação energética do sistema psicossocial objetivo aparece no momento dado e dá direção ao movimento energético subsequente.
Essa direção é o fluxo natural das imagens de fantasia. Ela é enantiodrômica, ou seja, ocorre como uma variação dos opostos. Além disso, é entrópica, na medida em que as formações opostas gradualmente se equilibram, o que é possível porque as diferentes constelações arquetípicas não estão nitidamente separadas, mas se entrelaçam. O fluxo do sistema psíquico objetivo é, de certa forma, como uma paisagem extensa, na qual os fenômenos individuais se apresentam em sucessão temporal, simplesmente porque não poderiam ser percebidos de outra forma, pela consciência. Para passar de uma percepção para outra é necessário um certo tempo. Do ponto de vista da estrutura da psique objetiva, o que naturalmente só seria possível após a percepção de todos os conteúdos, a sequência temporal não é a consideração psicologicamente mais correta, mas a expansão espacial. Tudo está interconectado, tudo é condicionado mutuamente e tudo pode se transformar uns nos outros, dentro da legislação de um sistema natural relativamente fechado. Ao intervir no fluxo natural das imagens fantasiosas, a consciência cria a diferença de nível psicológico entre os dois sistemas, que permite uma conversão equivalente do processo meramente psíquico. A posição da consciência é o fator através do qual a maior intensidade dos processos naturais pode ser transformada em cultura. Ao abrir-se para a camada arquetípica do inconsciente, o sistema consciente introduz nele componentes de sua própria essência. Isso transforma a direção apenas natural em uma forma psicológica, ou seja, em uma formação. Portanto, a forma psicológica contém elementos de ambos os sistemas. É, por um lado, caracterizada pela inclinação natural da imagem da fantasia, ou seja, pelo seu conteúdo específico. Por outro lado, também é moldada pela capacidade de distinção e formação da consciência. O resultado da interpenetração mútua dos dois sistemas é a forma simbólica. O símbolo não é apenas uma imagem fantástica, nem um mero produto consciente, mas uma expressão sintética dos dois aspectos da psique. Ele expressa o aspecto natural, através de sua forma, e o aspecto espiritual, através de seu significado. A condensação da imagem arquetípica em símbolo inicia o processo autônomo. Isso fecha psicologicamente os dois sistemas, um contra o outro. A integração dos conteúdos simbolicamente moldados do processo autônomo resulta, em termos intensivos, em um gradual equilíbrio da diferença de nível entre o sistema consciente e o sistema psicossocial objetivo. No entanto, o equilíbrio intensivo não leva a um processo entrópico, porque o fator extensivo não é eliminado pela inclusão da psique objetiva na equação. A diferença psicológica entre os dois sistemas permanece como uma função oposta. A consciência tem a relação com a realidade concreta como objeto, e o sistema psicossocial objetivo a adaptação à realidade intrapsíquica. Assim, uma tensão opositora fundamental é dada psicologicamente, que mantém o movimento energético. A forma simbólica, como produto dessa tensão opositora, é a função pela qual os dois sistemas são gradualmente transformados de sistemas fechados em sistemas abertos. Embora o símbolo não elimine a tensão opositora entre os dois sistemas, ele a une em uma nova base, formando uma nova inclinação energética na forma de um instrumento que transfere o movimento energético para a totalidade psíquica. O self, por sua vez, contém em si mesmo a oposição que existia na separação entre o sistema consciente e o sistema psíquico objetivo. Com a consideração da forma simbólica como uma função mediadora para a integração dos dois sistemas separados, a energética psicológica chega ao seu limite, pois o surgimento de um processo espiritual, como é a função simbólica, não pode mais ser fundamentada dentro do conceito energético orientado culturalmente. Esta só pode ser constatada como fato e como uma manifestação evidente de uma daquelas intervenções criativas da psique. O processo de conversão da energia na natureza ocorre de um estado improvável em direção a um estado provável. A intervenção que transfere o processo natural para o trabalho mantém o estado improvável de desigualdade da diferença de intensidade tanto quanto possível. No entanto, do ponto de vista cultural, o estado improvável é um estado mais provável.
porque converte formas de energia inadequadas em formas mais adequadas. A formação de símbolos é de particular importância, pois realiza uma função semelhante no domínio dos processos psíquicos. Ela também cria cultura. Todo avanço cultural é, do ponto de vista psicológico, uma ampliação da consciência. O sistema consciente tem a função de consolidar e manter valores, e assim serve à civilização. O sistema psíquico objetivo contém em si as imagens fantasiosas como germes de novas possibilidades, mas apenas na forma de pressentimentos e sonhos. E assim, como o processo natural não realiza trabalho direcionado. O símbolo, que através da intervenção da consciência no fluxo arquetípico natural, realiza a integração dos dois sistemas, é capaz de beneficiar ambas as partes e assim converter as formas de energia de forma equivalente. Aí ele traz aqui uma nota de rodapé com relação a símbolo. No livro do símbolo da libido, Jung denomina o símbolo que converte energia também de libidomorfismo e entende, por isso, representações que são adequadas para expressar a libido de maneira equivalente, e assim transferi-la para uma forma diferente da original. Evidentemente, possui um potencial maior, porque conecta o indivíduo à totalidade psíquica. A função de formação de símbolos é uma condição psicológica inerente. Ela exprime o aspecto espiritual da psique em relação ao natural, se não de forma superior, então ao menos de forma equivalente. Em todos os casos onde o símbolo tem, por si só, um potencial maior que o fluxo natural, o aspecto espiritual representa uma nova forma de estado energético. E a manutenção da energia no estado natural resulta em um acúmulo de energia. A energia é investida tanto nas funções naturais quanto nas espirituais, como intensidade e extensão, e, portanto, não pode ser retirada arbitrariamente de uma ou outra. Assim, na primeira metade da vida, um desvio excessivo dos fatos naturais é psicologicamente incorreto, pois o potencial energético está orientado para eles. Na segunda metade da vida, a orientação é para a cultura. O desvio está na psique objetiva, cuja integração é uma tarefa cultural, e como se refere àquilo que é estruturalmente dado ao indivíduo, é uma tarefa cultural de caráter individual. Portanto, o processo de individuação é caracterizado pela formação de símbolos individuais. O símbolo individual converte a energia da configuração biológica para a configuração cultural. O símbolo é individual porque ajuda o indivíduo a tornar-se sua verdadeira personalidade. Na prática psicológica, encontramos a todo momento tais formações simbólicas que visam a transformação da libido. No início de um tratamento, encontramos formações simbólicas em ação, cuja falta de finalidade se revela pelo fato de que elas oferecem um sentimento insuficiente, de modo que a libido não é convertida em ação efetiva, mas escapa inconscientemente pelo antigo caminho. Neste caso, naturalmente, a análise stricto sensu é indicada, ou seja, o método redutivo que desmonta todas as formações simbólicas inadequadas e reduz aos elementos naturais. A redução provoca uma decomposição e, portanto, um retorno ao fluxo puramente natural, resultando em um relativo acúmulo da libido. Naturalmente, desse estado resultam frequentemente chamadas sublimações, ou seja, certas atividades de caráter cultivado, através das quais o excesso intolerável da libido é parcialmente acomodado. As verdadeiras exigências primitivas não são atendidas dessa forma, mas se examinarmos a psicologia desse estado com cuidado e sem preconceitos, é fácil descobrir as abordagens para a formação de religiões primitivas e, de fato, uma formação religiosa de caráter individual. Uma vez que a formação religiosa ou simbólica é de igual importância para o espírito arcaico quanto à satisfação dos instintos, o caminho para o desenvolvimento ulterior é logicamente dado. O caminho que leva para fora do estado reduzido é a formação religiosa de natureza individual. Com isso, a individualidade, em geral, emerge do véu da personalidade coletiva. O símbolo é, na verdade, a função através da qual a cultura é criada e foi criada desde os primórdios da humanidade. Na psicologia dos povos ancestrais, ele é o símbolo mágico. Ele domina todo o seu mundo imaginativo. O símbolo arcaico surge do choque das constelações arquetípicas carregadas de energia com a consciência.
Como a consciência neste estágio cultural ainda é relativamente pouco diferenciada e não é um sistema fechado em relação às constelações arquetípicas, o símbolo se torna um canal para a intensidade e extensão dos arquétipos, ou seja, para sua influência e forma específica. Ao mesmo tempo, representa o meio apotropaico, que por sua vez pode influenciar esses poderes psíquicos. Com a crescente diferenciação da consciência, o sistema consciente ganha uma participação cada vez maior na formação de símbolos, o que leva, por um lado, à criação de uma simbólica religiosa altamente diferenciada e, por outro, ao empobrecimento simbólico crescente em nossos tempos, já que o sistema consciente está tão fechado à psique objetiva que não é mais atingido por sua eficácia. Como a energia específica da formação de símbolos não pode ser expressa de forma equivalente de outra maneira, a falta de símbolos eficazes pode levar a substitutos na forma de símbolos simplesmente assimilados de culturas estrangeiras. Símbolos genuínos e vivos só surgem com base nas constelações arquetípicas e na respectiva diferenciação coletiva ou individual da consciência, que lida com a eficácia dos arquétipos. A unidade estrutural da psique objetiva é uma dada realidade da qual não é possível desviar. Os arquétipos não são apenas eficazes como intensidade, mas também como extensão específica. São configurações psíquicas com caráter inerente e significado a priori. Forma e conteúdo estão neles dados e não podem ser convertidos em outras formas arbitrárias. A energia investida neles pode ser moldada pelo ingresso da consciência a partir do fluxo natural para o símbolo, mas não desaparece de seu conteúdo específico. Ela apenas é transposta para um nível culturalmente mais alto. A essência permanece, a forma é moldada pela consciência dada. Portanto, sempre existem símbolos típicos que expressam as experiências fundamentais da psique e cuja energia não pode ser convertida em outra forma equivalente. Pode apenas ser modificada pela diferenciação da consciência, da época ou do indivíduo. Uma formação simbólica específica sempre foi a experiência religiosa. A energia própria permanece investida nela, seja a consciência dela sabendo ou não. Se não há um símbolo adequado para isso, leva à acumulação de energia que se manifesta em uma neurose ou por meio de um substituto inferior, isto é, intensificando algum outro fator psíquico que então ganha um poder ilegítimo sobre o indivíduo. Com o verdadeiro símbolo religioso, sempre está associada a ideia de eficácia energética e transformação. Em níveis mais elevados de cultura, é a ideia de uma substância divina que é transmitida no mistério ou sacramento. Entre os antigos, a visão energética ou dinamicista é idêntica à ideia do luminoso. O luminoso é luminoso porque é poderosamente eficaz. Intensidade e extensão são propriedades indissociáveis de seu ser. O que é luminoso não é apenas um objeto na visão arcaica, mas acima de tudo uma potência, metade invisível, metade substancial, que está ligada a certos seres e que pode ser apropriada sob certas circunstâncias. É caracterizada por ser transmissível ou transferível e tem a propriedade de poder se transformar para o bem ou para o mal. A visão do que é mágico e eficaz é, portanto, claramente uma visão energética ancestral. O conceito de energia é a formulação científica de aquilo que é um equilíbrio e movimento entre opostos. A ideia de energia não é apenas um conceito científico, mas também um símbolo em si. Como tal, ela descreve a capacidade psíquica que emerge dos opostos, capaz de mediação e transformação, e que também parece possuir a característica de força criadora. O símbolo da energia é um verdadeiro símbolo, pois expressa a atividade criadora da psique que transcende a compreensão racional. Como expressão desse mistério que constitui a essência mais profunda do ser humano, o símbolo da energia está também associado à visão da imagem de Deus e de sua dualidade. Embora o conceito de Deus seja um princípio espiritual por excelência, o desejo coletivo exige que ele também seja uma visão da causa criadora primária, da qual toda a instintividade oposta ao espiritual emerge. Assim, Deus seria a personificação não apenas da luz espiritual, que aparece como o último brilho na árvore do desenvolvimento, mas apenas o objetivo espiritual da salvação, em que toda a criação culmina, não apenas o fim e o propósito, mas também
a causa mais escura e inferior de toda a escuridão natural. Este é um imenso paradoxo que aparentemente corresponde a uma profunda verdade psicológica. Na verdade, não diz nada além de que ele representa a dualidade de um e o mesmo ser. Um ser cuja natureza mais íntima é uma tensão de opostos. Esse ser é o que a ciência chama de energia. Nós terminamos o nosso 23º vídeo e o 24º nós vamos falar sobre um outro capítulo que é a importância cultural da psicologia complexa. E aí nós vamos finalizar o livro nesse 24º vídeo. A gente se vê já já.